Olá, galera, sejam todos bem-vindos ao Caso Basquete. Finalmente a rodada de Natal terminou e hoje eu trago um resumo de tudo o que aconteceu neste dia de rodada especial de Natal da NBA. E já é uma rotina, né, com grandes duelos, juntando várias estrelas com as suas respectivas franquias para duelarem neste dia. Então, para quem passou o Natal acompanhando estes duelos, não perdeu tempo, porque realmente os duelos prometeram, realmente prometeram. Eu particularmente gostei de alguns jogos, né, como o jogo do Boston contra o Philadelphia, o jogo dos Lakers contra os Warriors e também que terminou a rodada de Natal, que foi o jogo do Denver Nuggets contra o Phoenix Suns. Foram grandes jogos. Sem falar do jogo dos Mavs contra os Wolves, né? E falando dos Mavs contra os Wolves, eu vou começar essa rodada falando sobre este duelo, que por sinal foi um dos primeiros duelos da rodada de Natal na NBA. Começando com este jogo, foi um jogaço, gente, foi um jogaço. O jogo parecia totalmente entregue a favor dos Wolves. Os Wolves estavam a liderar com grande performance de Anthony Edwards. Anthony Edwards em companhia com Julius Randle detonaram praticamente a defesa dos Mavs, mas Kyrie Irving, quando parecia que tudo estava dominado, né? Quando parecia que o Wolves iria levar essa vantagem para casa, surgiu Kyrie Irving assumindo a responsabilidade, porque Luka Doncic saiu lesionado com uma lesão recorrente na panturrilha e vai ficar fora por tempo indeterminado, vai ficar fora por um bom tempo, né? Vamos esperar os resultados das análises e por aí mais, né? Depois eu gravo um vídeo trazendo um especial com todos os detalhes do que aconteceu realmente com o Luka Doncic, mas no momento foi lesão na panturrilha, que é uma lesão que já deixou ele vários jogos de fora, principalmente jogos importantes de playoffs. Então, Luka Doncic saiu, né, do jogo e Kyrie Irving assumiu a responsabilidade com as suas bolas e seus movimentos mágicos, né, com a sua técnica e a sua grande habilidade, carregou nas costas os Mavs até os momentos finais do jogo, que quando parecia que o jogo estava perdido para os Mavs, então os Mavs conseguiram encostar no placar e graças ao Anthony Edwards, Ant-Man, conforme é chamado, ele assumiu a responsabilidade para os Wolves, levando os Wolves à vitória com grande performance nos momentos finais. Então, foi um jogo muito bom, né? Resumindo, o Wolves dominou o jogo totalmente, de princípio até o fim, mas nos minutos finais, né? No último quarto, sofreu bastante, porque até parecia que o Wolves iria entregar o jogo, mas Anthony Edwards, como deve ser um franchiser player, né? Como deve ser o jogador da franquia, assumiu a responsabilidade, botou a bola debaixo dos braços e disse: Não, esse jogo é meu, vou resolver esse jogo. E aí o cara resolveu então o jogo e garantiu a vitória dos Wolves, né? No final do jogo. Foi um jogão realmente. E contou com 39 pontos de Kyrie Irving, grande atuação para o lado dos Mavs, e para o lado do Wolves contou ainda com a participação de Julius Randle, que fez 23 pontos e 10 rebotes, e por outro lado o Anthony Edwards fez 26 pontos e 5 assistências. Então foi grande jogo no final. Com relação ao confronto entre Spurs e Knicks, ou Knicks-Spurs, né? Foi também um jogaço, gente. Foi um jogaço.
o Victor Wembanyama não deixou a desejar. Apesar dele perder o jogo, mas ele fez 42 pontos e 18 rebotes e ainda de bandeja, né, fez ou ofereceu 4 blocos, né, ou seja, 4 bloqueios. O Embanyama que nesta temporada está empilhando rebotes, né, como sendo a sua segunda temporada, praticamente ainda é um novato, mas já está se ambientalizando. Começou devagarzinho, começou bem devagar, mas ele fez uma grande partida, uma partidaça mesmo. Repito, foi uma grande partida de Victor Wembanyama, que contou ainda com a ajuda de Jeremy Sochan, que também é um ótimo jogador, que também é um jogador que está começando mostrar bons resultados, que está tendo boas partidas, que tem efetuado boas partidas e contribuiu ainda, apesar da derrota dos Spurs, repito, contribuiu com 21 pontos e 9 rebotes. Então, acredito que os Spurs na próxima temporada, 2025-2026, virá com tudo, gente. Eu acredito, porque a base já está bem reconstruída, já está bem sólida. Nesta temporada eles ainda podem surpreender, não sei se vão chegar aos playoffs, mas ainda podem surpreender, mas na próxima temporada eles prometem lugares cimeiros. E pelo lado dos Knicks, né, contou ainda com o ressurgimento de Michael Bridges. Michael Bridges marcou 41 pontos, o cara que andava bastante sumido, mas nesta rodada de Natal, talvez por ser rodada de Natal, né, porque muita gente está sentado em casa, ou muita gente sentou em casa, muita gente apreciou esse jogo e os caras ficaram ligados. Bom, tem muita gente apreciando, né? Véspera de Natal, muita gente está de folga por ali. Então, o número de audiências poderá subir, muita gente poderá estar interessada. Bom, vou melhorar minhas performances nesse jogo. Vou dar o meu melhor, sabe? Vou dar tudo por aí. Então, ele marcou 41 pontos e contribuiu bastante. Fazia tempo que Michael Bridges não tinha essas grandes performances desde a época dos Phoenix Suns, né? E também Jalen Brunson, um armador muito talentoso, raçudo, persistente, contribuiu ainda com as suas pontuações também, fez uma grande performance. E como não poderia deixar de ser, o Cat Towns, transferido agora para o Knicks, também fez as suas pontuações, fez as suas contribuições. Mas o destaque principal foi para o Michael Bridges, né? Então foi um jogo muito, mas muito disputado também. Escapou a vitória para o lado do Spurs. Agora vamos falar sobre o confronto entre Boston Celtics e Filadélfia. Boston Celtics e Filadélfia também foi uma partidaça. Tyrese Maxey destruiu o jogo e praticamente ofereceu como presente para o Boston Celtics esta derrota, que por sinal é a segunda derrota do Boston Celtics em 2 jogos, ou seja, fazia tempo nesta temporada que o Boston Celtics não perdia 2 jogos consecutivos. Por sinal, a primeira derrota, ou a derrota anterior, foi contra o Magic, que é uma equipa muito resiliente e fez sentir essa resiliência dentro de campo, indo buscar o jogo e vencendo mais uma vez. Típico do comportamento do Magic nesta temporada. Ok, então, apesar dos 32 pontos e 15 rebotes do Jason Tatum e 23 pontos de Jaylen Brown, não foram suficientes para evitar a derrota do Boston Celtics frente ao Philadelphia 76ers, porque Tyrese Maxey com 32 pontos e 12 assistências, sendo o garçom do jogo, estava muito, mas muito inspirado e mostrou uma performance de um senhor jogador. Tyrese Maxey evoluiu bastante. Com certeza. Ainda contou com a ajuda de Joel Embiid com 27 pontos, né, e 9 rebotes.
não é? E também contou ainda com a atuação de gala do Caleb Martin, que praticamente fez o career eye, ou career eye em termos de bolas de 3 pontos, né? Foi uma grande atuação do Caleb, eh, silenciando o TD Garden por muito tempo, porque depois o barulho voltou. Por quê? Porque o Celtics decidiu acordar, né? E falando em acordar, 9 pontos do Porzingis. Que isso, Porzingis? Porzingis só fez 9 pontos, gente. Vocês acreditam com tanto de minutagem que ele mereceu ou que teve só para fazer 9 pontos? Pô, sinceramente, né? Parece que o espírito natalino do Porzingis não estava no lugar, não estava com ele. Ou, se calhar, era uma ressaca da ceia natalina, né? De 24 para 25. Quem sabe, né? Mas o cara praticamente sumiu no jogo. E foi um jogo muito disputado desde o princípio até o final, apesar de que havia uma grande superioridade em termos de técnica, né, em termos de aproveitamento com relação ao Philadelphia 76ers. O Philadelphia aproveitou muito bem as suas posses e converteu na sua maioria. Um jogo coletivo, apresentou um jogo muito coletivo e parecia um Philadelphia diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na temporada. O espírito natalino fez muito bem para o Philadelphia e jogou realmente com espírito natalino, né? E venceram esse jogo, apesar de que no final o jogo se tornou muito, mas muito apertado e por um triz não houve uma virada para o Boston porque o senhor Tyrese decidiu com o jogo, né? Então foi uma partida. Quem assistiu não perdeu, realmente apostou todas as suas fichas nesse jogo, se deu bem. E depois desse jogo do Boston contra o Philadelphia, veio o jogão da noite, praticamente o jogão da noite, não só por aquilo que foi o jogo, mas também pelas grandes figuras que se duelaram nesse jogo. LeBron James para o lado do Lakers e Stephen Curry para o lado dos Warriors. Gente, foi um jogaço, principalmente nos momentos finais, sabe? Chegou um momento, faltavam 4 minutos, como é típico do Curry, ele reencarnar o próprio Curry, né? O cara praticamente incendiou o jogo. O Los Angeles Lakers, lembrando, estava com uma diferença de 8 pontos. A diferença caiu praticamente para 0 pontos. Ou seja, o Warriors, com uma cesta de 3 pontos abaixo, abaixo de 1 minuto, né, para terminar o jogo, faltavam ainda pouco, poucos segundos para terminar o jogo. Aí o Curry faz das suas e acerta uma bola de 3 para incendiar o Chase Center e, acima de tudo, botar praticamente o Warriors no jogo a uma mão, né? A um pé, ou sei lá, da vitória, né? Então, aí o Warriors praticamente empatou o jogo, mas o senhor Austin Reeves, que fez uma partidaça também, inclusive, além de 10 rebotes, 10 assistências, ele também fez a jogada do game winner, ou seja, decidiu o jogo. Quando todo mundo pensou que a bola iria parar nas mãos do LeBron James, a bola foi parar nas mãos do Austin Rivers. Que genialidade do JJ Redick, dando um nó tático no Steve Curry, não é? Então, é, Aston Rivers pega a bola faltando 6 segundos, disse: Não, esse jogo é meu. Já tem um triplo-duplo, então eu vou acabar com esse jogo. E foi lá, fez a cesta de 2 pontos, friamente, e terminou o jogo vencendo o Lakers, né? Lakers assim que retornou para Los Angeles com a vitória. A vitória é importantíssima, porque os dois são praticamente concorrentes diretos. Bom, foi um jogo muito, muito bom. Foi um jogo espetacular. Para mim, foi o melhor jogo da noite desta rodada de Natal, né? E pôs frente a frente
os dois grandes jogadores desta geração, né? Desta geração, que por sinal já vão envelhecendo, já vão chegando quase à sua aposentadoria. LeBron James, no dia 31 deste mês, vai fazer 40 anos. Não se sabe se vai continuar jogando basquete ainda na próxima temporada, é uma incógnita. E o Stephen Curry vai caminhando já para os 37 anos na próxima temporada, né? Então, vamos aproveitar aí os poucos tempos, os poucos anos que esses dois jogadores, essas duas grandes lendas têm, esses dois gigantes do basquete têm, porque depois da aposentadoria dos dois, não vejo ninguém com capacidade para representar a nova NBA, né? Então, o jogo do Phoenix Suns com o Denver Nuggets também seguiu a mesma toada. Foi um jogo que começou com o Denver não querendo jogar, o Denver perdendo, saindo muito por trás do marcador, mas aos poucos, após o final do primeiro quarto, já na entrada do segundo quarto, o Denver equilibrou a partida, a diferença já caía muito, já estava uma diferença de 2, 4 pontos, né? Nikola Jokic e companhia já entraram no jogo, já houve mais entrosamento e foi um jogo bem pegado, né? Bem equilibrado até os minutos finais do último quarto, que só assim no último quarto, na entrada do último quarto, bem lá no meio do último quarto, o KD e companhia conseguiram decolar, né, dando uma diferença de pontos rondando entre 8 a 10 pontos, né? E no final, então, o Phoenix Suns acabou vencendo a partida e melhorando assim a sua posição, né? Mas foi um jogo muito bom. O o Phoenix Suns entrou melhor no jogo, estava muito mais entrosado, né? Convertia a maior parte das suas posses de bola, mesmo com a ausência de Devin Booker, mas o Ty Jones, né, que foi um armador que conseguiu substituir muito bem o Devin Booker e converteu também a maior parte das suas posses, saindo aí com mais de 15 pontos neste jogo, né? Então foi um jogo muito bom e justificou assim esta rodada de Natal, mais uma rodada de Natal que foi muito especial, que foi muito disputada, né? E fez jus realmente a esse tempo, né? A essa rodada. Então, pessoal, não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de comentar e compartilhar também. E não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Então, até o próximo vídeo e tudo de bom para vocês, ok?